Porque também tem um pessoal que faz boa ação, mas não tem nada de caridade. Por exemplo, você já viu uma pessoa distribuir cesta básica com a televisão em cima, filmando, mostrando? Já. Pois é. Isso não é caridade, não. Não é? Não, isso é uma boa ação. Porque a caridade não tem pagamento. O pagamento é lá no céu. Esse aí já está recebendo a fama, os aplausos. Eu não conheço, meu filho, ninguém que rebate que não seja pelo exemplo. Eu até acho que você consegue convencer alguém de alguma coisa conversando. Sim. Mas quando, na hora que você não é a representação, ou que você não tenta ser o exemplo que você precisa ser, daquilo que você prega, imediatamente as suas palavras perdem força. Então é óbvio que quando você tem um Papa católico que prega o exemplo do amor e da humildade, como esse atual está aí, não é? Pregando, esse homem está conseguindo arrebanhar e arrebatar até quem não é católico. Porque ele tem se tornado um bom exemplo. Sim. Então o exemplo, ele fala mais, as atitudes e o exemplo fala muito mais do que palavras. Porque esse Papa, se eu não me engano, lê a mesma Bíblia que os antigos antecessores dele liam. Qual era a diferença? É a atitude. A atitude é outra, a postura é outra, o uso daquilo que foi lido é outro. Então o espírita que não faz caridade não é espírita. Concorda? Sim. Se o espírita só lê, ele não é espírita. Ele é um estudioso da doutrina espírita, mas espírita ele só é se ele fizer o bem. Boa noite. Dr. Fritz, satisfação falar com o senhor novamente. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Eu que agradeço o seu empenho. Poucas pessoas têm tentado fazer um trabalho idôneo e ao mesmo tempo livre de preconceitos, que tem dado ouvido aos espíritos, não apenas os espíritas, mas aos espíritos, que são as almas de Deus, os verdadeiros representantes dos desejos e dos desígnios do Mestre amado. E esses espíritos precisam falar, precisam dizer, precisam ter voz. E você tem dado a eles, a todos nós, com muita dignidade e amor, esse espaço para que possamos nos mostrar vivos, tão vivos ou mais vivos do que vocês. Que assim seja. Muito obrigado por essa colocação, que tomo como um presente de vossa parte para a minha pessoa e para esse projeto que eu realizo. Viu? Muito obrigado, Dr. Fritz. Hoje vamos dar voz às perguntas do Dr. Alberto, que é um dos médicos que compõe a equipe do Diálogo com os Espíritos. O senhor o conhece pessoalmente? Não, pessoalmente não, mas sei quem é. Muito bom. Muito obrigado. A primeira questão que ele nos coloca é o seguinte: é possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado com o seu livre-arbítrio? Sim, possível. Mais difícil, mas é possível. Nós espíritos sempre respeitamos o livre-arbítrio, mas muitas vezes as pessoas não têm condições de tomar decisões. Crianças recém-nascidas é um caso. Então o livre-arbítrio dos pais nos habilita a intervir na saúde delas. Crianças ou adolescentes ou adultos com deficiência mental, com algum tipo de demência, com algum tipo de doença degenerativa, neurodegenerativa, como Alzheimer, ou qualquer outra, impede ou dificulta para a pessoa a tomada de decisão. Nesse caso, repito, o bom senso e o pedido da família, que cuida, que ajuda, que auxilia, que sofre junto com a doença, é para nós a autorização que nós precisamos para intervir na saúde daquela pessoa. Alguns casos também de pessoas que podem tomar suas próprias decisões, mas de alguma forma se envolveram com drogas, são os adictos, aqueles que são extremamente viciados, que têm um vício muito forte. Eles perdem a noção da realidade e perdem também a capacidade de escolher. A gente tem vários casos aqui deles de vender
o óculos da mãe para comprar droga, coisas do tipo. Então, a pessoa dessa perdeu completamente o bom senso e o senso crítico e o tempero na condução da própria vida. No caso deles, uma mãe desesperada pedindo auxílio, nos dá a condição, sim, de intervir nessa questão e ajudá-lo na recuperação dele do vício, não só do vício, mas das consequências que o vício traz. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de autocurar-se sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Sem dúvida. O ser humano ele pode ser curado de diversas formas. Desde que nós consideremos, por exemplo, o laboratório magnífico que é o próprio corpo humano. O corpo humano ele produz enzimas, proteínas, substâncias químicas de todos os tipos, toda hora, hormônios, que regulam e facilitam a vida. Nós entremos o encarnado entra no ambiente quente, o corpo regula a temperatura, entra no ambiente frio e começa a suar. Entra no ambiente frio, ele reduz a sudorese para controlar a perda de ar. Conclusão, a temperatura interna. Conclusão, o corpo humano é uma verdadeira máquina de autoadaptação. No entanto, em algumas horas esses descontroles fogem à capacidade do corpo humano de se regular e aí aparecem as doenças. Mas até mesmo as doenças, elas também são perfeitamente capazes, qualquer pessoa, de revertê-la através da sua própria química ou através da sua própria direcionamento mental. Então nós podemos sim, isso são os casos de autocura. Quando se trata da doença divina do perispírito, não é diferente, porque a doença que vem do perispírito, ela vem com uma carga de responsabilidade moral. Quando a pessoa passa então a desenvolver a moralidade ao nível da dor que causou a ele ou a qualquer outra pessoa, nesse instante a relação perispírito-matéria é uma via de mão dupla. Vou dar um exemplo. Imagine que na encarnação você fuma, mas você desencarna antes mesmo de pagar pelo cigarro que você fumou. Então você fuma 30 anos e desencarna de acidente de carro. Na vida seguinte você vem com asma, por exemplo. Então você traz aquela doença que vem na encarnação anterior, certo? O mesmo aconteceu antes, quando você tinha um perispírito saudável, no que diz respeito aos pulmões, e 30 anos antes começou a fumar. Nessa hora você contaminou o seu perispírito. Então, tanto o corpo pode contaminar o perispírito, quanto o perispírito contamina o corpo humano. E essa relação de cura também há de um para o outro e do outro para um. Quando nós muitas vezes tratamos da matéria, o perispírito às vezes se corrige. Ou corrigimos o perispírito para corrigir a matéria, que é o caminho mais fácil que fazemos. Os médicos da Terra geralmente fazem o contrário, eles curam a matéria, né? E se aquela doença do perispírito que causou a doença na matéria já tivesse sido resolvida somente com aquele caso que o médico curou, a doença está solucionada. Conclusão, nós também individualmente temos essa capacidade. A maior parte das doenças, queda de imunidade, doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Vamos falar de um tipo específico de doença, sarcoidose, lúpus eritematoso, artrite gotosa, artrite reumatoide, artrite reumatoide. Todas isso são formas de doenças autoimunes. Doença autoimune, síndrome de Crohn. Doença autoimune é quando o seu corpo briga com você. Ele começa a se autodestruir. Ele vai destruindo células, vai destruindo cartilagem, vai destruindo, no caso do lúpus, no sangue, no caso da artrite reumatoide nas cartilagens. Então o corpo começa a entrar em processo de autodestruição. O que é isso? É uma resposta negativa do teu espírito. De alguma forma tu está em descompasso com ele. Ele está de um jeito, tu está em outro. Ele está seguindo um caminho, ele segue outro. E a doença apresenta-se como uma forma de tentar realinhar esses dois. Mas esse realinhamento está tão difícil que essa doença se prolifera. Então o que você tem que fazer? Tem que baixar a imunidade do paciente, para que a imunidade do paciente que existe para protegê-lo não o destrua. Quer dizer, é um processo de autodestruição. É como se fosse um lento suicídio inconsciente, né? sem o desejo da morte. Então, as pessoas que têm doença autoimune, uma sugestão que eu dou é que busquem autocura. Façam isso. Porque a doença, a dor, tem origem nelas mesmas. Então, se elas fizerem um processo de meditação, um processo de autoconhecimento, de busca de si mesmo, não tenho dúvida que seria muito mais fácil elas se recuperarem dessas doenças e até curá-las, já que ela resolveria então
a questão que faz com que essa doença ainda exista. Sim, senhor. Tem duas coisas que o senhor comentou que eu gostaria de um esclarecimento a mais. O senhor falou que existe doença que passa do perispírito para o corpo. Então, essas são as heranças de vidas passadas. Geralmente. Quando não é? Às vezes a pessoa começa a fumar, mancha o perispírito, e quando ela fica mais velha, aquele perispírito manchado leva uma doença para o corpo físico, somatiza, e o corpo físico é doente. Durante a própria vida. Porque o que acontece é que talvez vocês entendam errado essa questão de outras encarnações. Muitas vezes vocês precisam compreender, eu até já disse isso para o meu médico, para que ele mudasse o seu linguajar, que as pessoas, na verdade, elas não possuem várias vidas. Isso é uma mentira, é um engodo. As pessoas só possuem uma única vida. Então, pode ser que você resgate alguma coisa do seu passado que aconteceu 3 dias atrás. Pode ser que você precise resgatar naquele momento, surja a oportunidade de você resgatar algo do seu passado de 30 anos atrás. Pode ser que naquele momento surja a oportunidade de você resgatar algo de 3 encarnações atrás. Então, não importa onde isso aconteceu, em que momento da sua vida aconteceu, surgiu a oportunidade de resgatar, como vocês estão no processo de prova de expiação, essa oportunidade surgindo, acontece o resgate. Então, as doenças, os sofrimentos e as dores, elas podem ter origem em qualquer tipo de plantio. Pode ter sido recente ou no passado, mas certamente ele houve, porque se não houvesse, não haveria doença. Certo, claro. O senhor, antes da outra questão, deixou bem claro, parece que até na própria codificação de Allan Kardec, existe em algum lugar uma colocação de que uma vida é uma existência corporal. E vida, na verdade, é tudo, que inclui todas as encarnações. É isso que o senhor está explicando. Porque, na verdade, o conceito de morte ele é inexistente. Quando se trata do ser humano, é inexistente. O corpo humano morre. O ser humano não. Ele permanece vivo. Então, uma roupa sua se rasga, você não precisa andar nu. É só botar uma nova. Assim é o corpo físico. Quando ele para de funcionar, a gente arruma outro. Então, nós não temos essa visão que vocês têm às vezes de olhar para o passado de vocês como se fossem vidas diferentes, ou como se fossem até uma terceira pessoa, quarta pessoa no passado. Eram vocês. Eram vocês errando, falhando, sendo egoístas, sendo mesquinhos, sendo arrogantes, acertando também. Então, quando vocês olham para o passado, é isso que vocês veem. Quando vocês olham para essa encarnação mesmo, que é o que o céu de vocês permite vocês lembrarem, vocês olham para o passado e veem a vida que vocês tiveram nessa atual encarnação, os últimos 20, 30 anos, sei lá, dependendo da idade de cada um. E aí vocês olham para trás e dizem assim, pronto, essa foi toda a minha vida. Isso é um engano, um engodo. Como é possível algo tão complexo como o ser humano fielmente acreditar que toda encarnação humana, que toda evolução que o ser humano pode atingir está dentro de um período de 50 únicos anos? Deus é muito cruel se assim não fosse. Então, é claro que vocês têm muitas oportunidades de acertar. É claro que vocês têm temos nós todos a oportunidade de reassumir as falhas, reassumir os acertos. E fazendo isso, a gente vai se corrigindo. Mas esse é um processo muito lento, demora milênios, demora vários decênios. É uma coisa lenta, muito lenta. Então, é muito raro. Às vezes você vai para uma encarnação com um único objetivo. Melhorar um pouco determinada postura. Pronto. É só aquilo. Aí as pessoas acham que tem que melhorar tudo em 50 anos. Quem foi o ser humano que conseguiu isso? Se você pegar as grandes personalidades do mundo, as pessoas boas, realmente boas, você vai ver que elas já nasceram boas. Onde é que elas nasceram bondade? Elas aprenderam aonde? Elas já vêm de várias e várias e várias encarnações sendo boas. Aí quando elas nascem, elas já vêm boas, então elas já vêm prontas. Elas não desistem, elas não têm medo, elas não têm tempo para pânico, para depressão, para tristeza, elas não têm tempo para nada, elas só têm tempo para fazer o bem. Então, por quê? Porque elas já aprenderam, elas já passaram por essa escola que vocês agora, a maioria de nós, ainda estamos passando. Eu tenho percebido que, ainda que timidamente, algumas literaturas espiritualistas americanas já apontavam desde a década de 90 isso que o senhor está trazendo para a gente e vai ser uma novidade para muita gente, de que, e Annie Besant falava lá na Teosofia também, de que, mas ela chamava de karma, que existe a oportunidade
de sanar determinado karma, então ele se manifesta e pega da sua vida, que pode ser 10 encarnações passadas, que está lá pendente para você quitar. Isso surgiu por que não agora? É isso? É claro. Claro. As pessoas perguntam assim, muita gente que faz o bem vai entender. Isto é alguns que vão nos assistir, infelizmente. Queria que fossem muita gente, mas não vai ser. Muita gente que está nos assistindo agora, que fazem o bem, elas já entenderam que fazer o bem não é fácil, que é um desafio. Que é mais fácil não fazer nada, ou fazer o mal. Que parece que quando tomamos a decisão de fazer o bem, só surge coisa ruim. Perseguição, dor e sofrimento. Aí eu pergunto, por quê? E a resposta que eu obtenho é a seguinte, eu mesmo respondo. Porque é óbvio, você agora está pronto para aprender. E como você está pronto para aprender, você está pronto também para sofrer. Se você decide fazer o bem, significa que você está pronto para absorver todo o mal que você cometeu no passado, mas principalmente a dor alheia. Então você agora está pronto. Se você não estivesse pronto, Deus não permitiria. Deus só manda a peia no couro que aguenta com ela. Usando outras palavras, Deus só manda o frio de acordo com o cobertor que você tem. Conclusão. Se você começa a caminhar no bem, os Espíritos acreditam tanto em você, tanto que colocam provações e privações na sua vida que você jamais imaginava ter condições de suportar. Mas você suporta com resignação e vontade de servir e agradecendo sempre a Deus por essas oportunidades. Então, isto é, você está pronto. Aí sabe aquela pessoa que você conhece que não faz de nada de bom para ninguém, que não está nem aí, que só tem o seu dinheiro, a sua vida para si, para aqueles que estão bem próximos, só para aproveitar como se a vida fosse somente umas férias? Pronto. Essa pessoa aí, a vida dela é uma maravilha. Assim, né? É uma maravilha mais ou menos. Aqui na Terra é uma maravilha. Ela aqui na Terra tem muitas facilidades. Quando ela desencarna, você não tem noção o choro e o ranger de dentes que eu escuto. Por tempo desperdiçado e consciência pesada. Porque não fizeram nada. Por isso que o que eu estou lhe dizendo, meu filho, infelizmente, pouquíssimas pessoas que estão nos ouvindo vão entender. Algumas pessoas acham que fazer o bem é caminhar no paraíso. Ah não, agora eu vou fazer o bem, portanto, tudo vai dar certo na minha vida. Lei do engano. Quer ver um exemplo? Eu não sei se você conhecia um senhor há 2000 anos atrás chamado Jesus. Depois que esse senhor começou a praticar o bem, pregar o bem, falar do bem, falar do amor a Deus, tudo que esse homem teve em vida foi perseguição. Perseguiram tanto ele que botaram ele numa cruz. Injustamente. É o caso que alguns dizem a boca pequena, nos bastidores, que Chico Xavier fez tanto bem, perseguiram tanto ele que conseguiram colocar ele no espiritismo. Botaram ele, não. Ele chegou no lugar que ele merecia chegar. Tanto bem que ele fez. Mas perseguido demais. Muito perseguido. Sabe quem mais o perseguia? Quem? Os espíritas. Olha aí. O senhor está patenteando a informação, entre aspas, né? Dizendo que, patenteando sem deixar muito claro agora, que quando você cria essa fortaleza e já se predispõe a fazer o bem, é natural que comece a vazar na sua linha de tempo presente muito daquilo que precisava ser resolvido na tua vida, seja 30 anos atrás ou 30 encarnações atrás. É isso que o senhor está falando. Daí, mas há algum tempo atrás você não aguentaria. Agora que você aguenta, vem tudo com força. E a questão, Dr. Fritz? Os espíritos nesse momento desamparam? Eu só sei que o senhor vai falar de jeito nenhum, mas... Claro que não. Não, né? O senhor vai dizer isso, porque é parte da lei, né? Agora o amparo que você fala, muito bem colocado, o amparo, não tem a ver com não deixar sofrer. Isso que eu queria que o senhor explicasse. Amparo não tem a ver com não permitir o sofrimento. O sofrimento é necessário.
O amparo é enxugar as lágrimas, não deixar, não deixar com que elas saiam dos olhos. Perdão. É o seguinte. Sim. O amparo que os espíritos bons dão às pessoas boas não é evitar que elas saiam lágrimas dos olhos, mas enxugar essas lágrimas assim que elas saírem. Você entendeu? Sim. Era isso que eu queria dizer. Certo. Seria dizer, Jefferson, tu tá nesse caminho do diálogo, tu vai fazer tudo que tá no teu alcance. Quando tu não aguentar caminhar, aí quem sabe alguém te dá a mão. Mas não fica esperando. 24 horas por dia você é ajudado. Aham. Só que é uma ajuda sutil. A maior parte do tempo, os espíritos bons não interferem em nossas decisões. Sim. Nem nas minhas, nem nas suas. Mesmo eu estando desencarnado. Sim. E você encarnado, eles estão o tempo todo respeitando suas decisões. Quanto mais puras, quanto mais sozinhas forem as suas decisões no caminho do bem, mais mérito seu. Entendi. Porque não tinha nenhum espírito lhe ajudando. Não tem nenhum espírito dizendo, faça isso, faça aquilo. Porque aí você faria por obrigação, por dever, não por direito. E quando você faz uma coisa por direito, não por dever, o seu mérito é muito maior. E aí aquele bem que você faz, ele tem uma repercussão e uma força e um poder muito, muito maior do que o mesmo bem feito, por exemplo. Seguindo ordem. Exatamente. Claro. Vamos lá. Se você me perguntar, é mais fácil fazer, qual caridade maior? Você dá um pão a alguém, meio pão a uma pessoa, uma cesta básica, ou 10 mil dinheiros? Qual é a maior caridade? O senhor quer que eu responda? Sim. Eu responderia que a maior caridade é dar tudo que você tem. Não importa se é pouquinho ou se é bastante. Vamos lá. A resposta para essa pergunta depende. Depende qual é a sua intenção. Porque a caridade não tem a ver com o ato da bondade, a caridade tem a ver com a intenção. Ou quando se dá. Também não tem a ver com quando Não se tem dá. com isso. Tá. Porque olha só, imagine que uma pessoa troca de carro todo ano. Olha. E para trocar de carro todo ano ela gasta 10 mil dinheiros. Aí naquele ano ela diz assim, não vou trocar meu carro. Já que meu carro só tem um ano, vou continuar com ele, ainda está novo. E esses 10 mil dinheiros que eu ia gastar, eu vou comprar em cestas básicas e vou dar de presente para os pobres. Olha, realmente. Eu lhe pergunto, isso é uma caridade? É, claro que é. Ele teve a intenção de ajudar. Exato. Claro que ele não tirou do seu básico, ele tirou apenas do seu supérfluo. Mesmo assim, é uma caridade, concorda? Sim. Tá. Imagine uma família, numa casa relativamente pobre, que tem pouquíssima comida em casa, ganha de presente uma cesta básica. Do homem lá que não trocou de carro, lembra? Sim. Aí ela sabe que o vizinho, na hora da entrega da cesta básica, o vizinho não estava em casa, então eles passaram reto. Quando o vizinho chega à noite que sabe que teve a entrega da cesta básica, ele fica triste, porque ele está com fome, ele está passando dificuldades. Mas aí aquele vizinho que recebeu diz assim, não tem problema não, a gente divide aqui essa cesta básica, nós dois, você fica com metade, eu fico com metade. Eu pergunto, essa caridade, perdão, primeiro, esta é uma caridade? É uma caridade. É maior que a primeira? Não. Com certeza. É maior, Muito. Porque a primeira tirou apenas do supérfluo, a segunda já tira da sua necessidade. Claro. Então, a caridade feita com meia cesta básica, nesse caso, ela é maior do que a caridade feita com 10 mil dinheiro transformado em cesta. Sim. Mas imagina que nessa mesma rua que essas casas, que tem essas casas que receberam a cesta básica, moram pessoas de rua. E essas pessoas não iam receber cesta porque elas vivem na rua. Vivem fazer o quê com cesta básica? Cozinhar, onde elas só vivem na rua, não tem nada. Mas dessas cestas básicas que estavam entregando, uma delas se rasgou e caiu um saco com pão. E um desses moradores de rua pegou esse saco de pão. E só tinha, num saco que ele pegou só tinha 2 pães. E ele olhou, soube de outros moradores de rua que estavam passando fome, ele pegou esse saco com 2 pães, cortou ao meio e dividiu com mais 3 e comeu metade. E deu mais metade para cada um. Eu pergunto, essa caridade é maior do que a anterior, da cesta básica pela metade? É igual. Maior. Por quê? Porque a necessidade desse último é ainda maior. Ele não tem nada. Certo. E ele não ficou com absolutamente quase nada. Verdade. Os 2 pães, nem que ele comesse os 2 sozinhos,
satisfaria a sua fome, mas mesmo assim, ele o cortou os 2 pães em 4 pedaços para alimentar mais 3. Então, a caridade verdadeira, ela está muito mais ligada à intenção. Ela está muito mais ligada à forma como é feita, a forma despretensiosa, a forma desinteressada que é feita, né? E principalmente se aquilo está saindo da sua necessidade. Isso é a maior caridade que há. Caridade material. Nós ainda não estamos nem falando em caridade moral. A caridade moral é colocar em prática todo o ensinamento de amor do Cristo. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não entendem isso. Então, muitas vezes, quantas vezes pessoas boas deixaram de comer para alimentar alguém? Muitas. Porque eram boas. Tão boas que não conseguem se sentir bem com um prato de comida conquistado com o seu trabalho, sabendo que alguém passa fome. Então, não se trata apenas de intenção. É intenção somada à vontade de ajudar o próximo, somada à condição que eu tenho, se é favorável aquilo ou não. São vários graus de caridade. Todos são. Claro. O primeiro foi caridoso. Todos foram. Sim. Porque também tem o pessoal que faz boa ação, mas não tem nada de caridade. Por exemplo, você já viu uma pessoa distribuir cesta básica com a televisão em cima, filmando, mostrando? Já. Pois é. Isso não é caridade, não. Não é? Não, isso é uma boa ação. Porque a caridade não tem pagamento. O pagamento é lá no céu. Esse aí já está recebendo a fama, os aplausos. Mas vamos dizer, no caso da doutrina espírita, não seria esse o maior bem que se pode fazer a doutrina espírita, divulgá-la? Quem disse isso? Disse que existe uma cotação dessa pelo espírito do Emmanuel, em algum lugar. Eu não sei se ele disse não. Mas nem eu sei. Mas divulgar a doutrina espírita, nem que ele não seja mostrando quanto se dá de cesta básica, mas mostrando o bem que se faz, não seria o maior bem a doutrina? Não, eu acho que seria um bem. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma coisa maravilhosa. Sim. Eu acho que divulgar o bem é algo fantástico. Sim. É o que eu acho. Agora, divulgar uma doutrina, não sei que importância pode. Deve ter uma importância muito grande para quem siga essa doutrina. Claro. Então, divulgar o catolicismo para quem é católico, eu acho que é até uma responsabilidade. Não é? Sim. Mas em termos do ser humano... Mas a caridade não. Ah, caridade é diferente. Claro. O que nós estamos falando aqui é sobre caridade. A caridade, quanto mais escondida, melhor. Caridade. Doutrina, religião, claro que essas coisas precisam ser divulgadas. E é óbvio que é bom que você divulgue. O problema maior não é nem divulgar. O problema maior é o interesse. A pessoa que está divulgando, qual é o interesse dela? Claro. É só ajudar? E por acaso alguém veio e filmou? Ou o interesse dela era não fazer, ela agiria da mesma forma sem as câmeras? Essa é a pergunta. Se ela faz a mesma... Porque se uma pessoa que faz o bem há 20 anos, sem nunca ter aparecido na televisão, na hora pronto alguém descobre, filma ele e leva para a TV, não tem nada errado. Ele nunca fez aquilo por televisão. Sim. Essa não era a intenção Claro. dele. Então por isso que eu digo que é muito importante o como. A caridade é uma ferramenta maravilhosa de evolução. Eu acho que é até a mais poderosa de todas. Mas o como é importante. Sim, senhor. Mas finalizando esse assunto do divulgar como ser a melhor ferramenta para expandir uma religião, o senhor acredita que é melhor divulgar os conceitos que ela defende ou a realidade, os seus princípios na prática? Eu não conheço, meu filho, ninguém que rebate que não seja pelo exemplo. Eu até acho que você consegue convencer alguém de alguma coisa conversando. Sim. Mas quando a hora que você não é a representação, ou que você não tenta ser o exemplo que você precisa ser, daquilo que você prega, imediatamente as suas palavras perdem força. Pronto. Então é óbvio que quando você tem um Papa católico que
prega o exemplo do amor e da humildade, como esse atual está aí, Sim. não é? Pregando, esse homem está conseguindo arrebanhar e arrebatar até quem não é católico, porque ele tem se tornado um bom exemplo. Sim. Então, o exemplo, ele fala mais, as atitudes e o exemplo, fala muito mais do que palavras. Ótimo. Porque esse Papa, se eu não me engano, lê a mesma Bíblia que os antigos antecessores dele liam. Qual era a diferença? É a atitude. A atitude é outra, a postura é outra, o uso daquilo que foi lido é outro. Então, o espírita que não faz caridade não é espírita. Concorda? Sim. Se o espírita só lê, ele não é espírita. Claro. Ele é um estudioso da doutrina espírita, mas espírita ele só é se ele fizer o bem. Que bem que ele está falando? Caridade. Que tipo de caridade? Os dois tipos. O exemplo que eu dei na caridade material. Sim. E o exemplo na caridade moral, que essa é mais importante e mais difícil. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? Não, de forma nenhuma. Na minha equipe mesmo, além de vários médicos, eu tenho muitos índios, eu tenho alguns xamãs. Você sabe como é um xamã? O senhor pode definir por gentileza? É um curandeiro. É como se fosse um índio dentro de uma tribo que funciona como um curandeiro. Também. Então tem alguns que vêm de tribos americanas, do Norte, América do Norte. Tem alguns xamãs que trabalham comigo, que são aqui mesmo no Brasil, que eram curandeiros nas suas tribos. Alguns pretos velhos, eles são espíritos muito conhecedores de ervas, de defumações, principalmente de energia. Eles têm um conhecimento de energia fantástico. Né? Então, não é só médicos. Por exemplo, tem espíritos da minha equipe que na Terra eram enfermeiros. Interessante, tem um espírito da minha equipe que na Terra ele era um engenheiro. Quando ele chegou na espiritualidade, ele se interessou por medicina. Estudou a medicina da espiritualidade e hoje é Elias o nome dele, Elias. Sim. E Elias hoje é médico, faz cirurgia, mas na Terra ele não era, na Terra ele era um engenheiro. Então, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, todos eles que trabalham comigo, né, atuam diretamente com o meu paciente. E existe uma categoria de espírito que está além disso. Além do conhecimento da medicina, que são os espíritos superiores. Esses espíritos superiores, eles não atuam basicamente como médicos, eles atuam como espíritos superiores. Nesse caso, eles têm um conhecimento e uma capacidade fluídica muito superior a qualquer médico desencarnado. Aí eu posso citar um exemplo que é Bezerra de Menezes. Tem um espírito superior que já tem um grau de evolução enorme, e aí, enorme comparado a mim, é claro, e ele consegue já curar sem ter conhecimento de medicina. Então, se ele tivesse sido médico ou não, eu sei que ele foi, mas se ele não tivesse sido médico, não faria diferença, porque no patamar espiritual que ele se encontra, ele consegue curar com magnetismo sem ter conhecimento nenhum de medicina, se ele não quisesse. No caso dele, especificamente, ele tem. Então, tem alguns espíritos, por exemplo, tem um espírito, uma freira, que nunca estudou medicina nem na Terra e nem na espiritualidade. E ela trabalhou aqui conosco, nesse hospital, há alguns anos. E eu adorava quando ela trabalhava, porque ela trabalhava apenas com as mãos. Ela não usava algodão, não usava álcool, não usava... Ela dizia o seguinte: eu não posso essas coisas, não sou médica. Ela era de humildade, assim, fenomenal. E ela curava os pacientes assim na hora. Era muito comum, ela pegava os pacientes com ferida nas pernas, ferida nos braços, ela passava a mão, ficava ali alguns minutos, passando a mão nas feridas. E as feridas desapareciam por completo ali mesmo na hora. Que é isso? Exatamente. Meu Deus. E o nome dela era Clara, não gostava nem de ser chamada de doutora. Pela força do hábito, todos os espíritos que vêm aqui acabamos chamando de doutores, mas alguns não são. Sim. Pena Branca é um índio que faz cirurgia espiritual conosco. E ele não é médico, nunca foi. O senhor não tem receio de ser acusado de envolver espíritos da Umbanda no trabalho que o senhor realiza? Acusado? Como se eu estivesse cometendo um crime. Pois não tinha crime nisso. Né? Mas eu entendi a sua pergunta. Sim. Me acusem, fiquem à vontade. Recriminado, né? A recriminar, né? Fiquem à vontade. Eu não tenho medo de críticas. Lógico. Nunca tive. Espírito não é de uma religião ou de outra também, né? Bom, eu sou católico, certo? Mas, e eu sei que eles, alguns deles, são muito bem aceitos em outras religiões aqui na Terra. Em algumas não são tão bem aceitos como no Espiritismo. E eu não entendo muito o motivo. Mas também não é desse tipo de questão. Eu não dou a mínima para a religião de ninguém.
Eu só ligo para a capacidade dessa pessoa de ajudar o outro. Oh. Se ela tem uma capacidade grande de ajudar o outro, Bezerra Menezes era espírita. Bezerra Menezes nunca me disse essa frase. Bezerra Menezes nunca, nos mais de 60 anos que eu o conheço, nunca chegou e falou, eu sou espírita, Freitas. Nunca me disse isso. Eu sei que ele era, quando estava na Terra, mas na espiritualidade ele nunca se mostrou dessa maneira. Nunca. Nunca tentou me converter. São 60 anos de convívio extremamente sadio para mim. Para ele não é muito não, porque eu perturbo muito ele. Mas extremamente sadio para mim. Sim. Porque é uma pessoa que sabe, a inteligência e o bom senso é a característica das almas grandes. E elas sabem respeitar as diferenças dos espíritos baixos como eu. Se eles sabem e me mostram esse caminho, é esse caminho que eu sigo. Então eu tenho maior respeito. Tenho espíritos homens, espíritos que na Terra eram gays. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Tenho médiuns aqui dentro mesmo, alguns gays. Mas o senhor tem espíritos assim? Sim, claro. E para mim não tem nenhum problema. Porque isso não define o caráter de ninguém, meu filho. Isso não define a capacidade de ninguém de fazer o bem. Sim. Isso aí nem escolha pessoal é. Homossexualismo, isso não é escolha pessoal. Isso é algo natural. O senhor acredita que... Não acredito, não é. Eu digo assim, que é um fator que soma a totalidade das experiências daquele espírito na sua vida. Exatamente. É importante para ele passar por essa experiência. Isso não aumenta nem diminui a capacidade dele de fazer o bem. Então, para mim, não importa. Olha, o que na equação fazer o bem, curar, nem aumenta nem diminui, eu descarto. Então, é isso que eu faço. Eu tenho uma mente muito racional em relação a isso. E o senhor deve ter essa mente muito racional em relação a isso, porque é funcional. Senão Exato. o senhor não faria. Isso. Dá resultado. Claro. Muito bom, muito obrigado. Quando essa pergunta que eu fiz, só um adendo, os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual, caberia dizer também que tem animais que podem fazer isso, que o senhor se serve na hora da cura, ou elementais, ou outras coisas, não sei se eu devo chamar de coisas, mas desse tipo? Sim, meu filho, a gente se utiliza da energia vital como um todo. De animais, de plantas, da natureza como um todo. A gente está usando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Há essa troca, esse intercâmbio. A gente tira energia positiva, lança energia negativa. Aí as folhas das plantas caem, mas depois nasce de novo. Pronto. O quanto da consciência está ligado à doença e o quanto da consciência está presente também na doença. Eu acho que aqui eu digitei errado, eu quis dizer o quanto da consciência e o quanto da inconsciência está presente na doença. Consciência ou inconsciência de quê? Da própria doença? Da pessoa. Quanto do meu consciente está ali causando aquela doença e quanto do meu inconsciente pode estar ali presente, interagindo, fazendo aquilo. Quando você faz essa pergunta para um psicólogo, ela faz total sentido. Claro. Quando você faz para um espírito, ela não faz muito sentido, porque não há inconsciente O ou espírito, o senhor fala. A consciência ou a inconsciência é um estado é um compartimento do próprio espírito. Sim. O que é o cérebro? O cérebro é o mesmo que o seu computador. Ele por si só não é nada. Se você não colocar um programa nele, ele não funciona. Pronto. Esse é o cérebro. Qual é o programa? O espírito, a alma. Então, sem alma, vocês não funcionam. Onde é que está a memória? A memória está guardada no espírito, não está na matéria. O que está na matéria é a forma de processar essa memória. Se você bater esse computador no chão, ele pode dar uma falha de funcionamento. É a mesma coisa ao cérebro. Porque a mente não vai conseguir agir dentro de uma máquina que está imperfeita. Realmente. Então, se a química não está ajudando, a máquina não funciona bem. Conclusão. A química ou a física não está ajudando. Né? Então, conclusão. Ter consciência da doença, ou não ter consciência da doença, se essa for a sua questão, não a torna menos útil ou mais útil. Ela continua sendo útil. O que eu acho que você quer entender é se ter consciência que a doença é algo bom, ou ter consciência que a doença é algo instrutivo, sim, ajuda muito. Porque qualquer processo de doença carregado de revolta atrapalha.
Você entendeu? Sim. Então, sempre que você tem uma doença, significa e você se revolta, significa que você não acredita na justiça de Deus. Não acredita. Você está dando uma declaração que você não acredita em Deus. Você está dizendo, Deus, você foi injusto comigo. Mas na hora que você não se revolta, se abnega, se resigna e diz, não, tudo bem, essa doença chegou, vou ter que encará-la. Vamos lá, vou me agarrar com o que tenho, seja medicina material, medicina intuitiva, qualquer uma das duas. Ou qualquer outra coisa. Vou no rezador, vou no médium, vou num pajé, vou em qualquer outro lugar, porque eu quero me curar. Então, vou tomar remédio, vou tomar quimioterapia, mas vou também tomar banho de folha, porque eu quero me curar. Então, você está usando tudo aquilo que está ao seu redor como ferramenta de cura. E, ao mesmo tempo, querendo entender, essa é a observação que eu faço com qualquer pessoa que está doente, tente entender por que você adoeceu. Porque não foi à toa. Não foi à toa. Se você está doente é porque você merece, para que você aprenda algo. Se você não aprendeu, por isso que a doença continua. Quando você aprendeu o que você tem que aprender, essa doença vai embora. Porque a função dela é lhe ensinar alguma coisa. É isso que a dor faz. A dor nos ensina. Então, pare de lutar contra algo que não dá para mudar. Você não pode ir contra a lei de Deus. Você não pode ir contra a lei de causa e efeito, você não pode ir contra a lei da gravidade, você não pode lutar contra essas leis. Você vai perder. Então, aceite-as com resignação e com fé, sabendo que Deus quer o seu bem. Se você só acredita em Deus quando você está bem? Você acredita em Deus quando está tudo bem, quando tem dinheiro no banco? As suas maiores provações vão ser na dificuldade. Vai ser no momento que você pensa em se matar, vai ser no momento que você pensa em matar alguém. É aí onde estão as grandes dificuldades da vida. E aí é onde você vai ter que provar se você realmente é um seguidor do Deus, um seguidor do Cristo. Olha aí. Ou coerente e não hipócrita a respeito dos princípios espirituais que você esposa, seja qual for. Exatamente. O que nós já mais vemos aqui, meu filho, e olha que Cristo já falava disso, é essa tal dessa hipocrisia. É impressionante como as pessoas pregam uma coisa e fazem outra. É impressionante. Túmulos caem por fora e cheios de podridão por dentro. É só o que eu vejo. É um povo arrogante, um povo besta. É um povo que quando desencarna, olha pra gente e fala assim, cadê minha carruagem, meu aeróbus que veio me buscar? Não, seu lugar é aqui na lama mesmo, pode meter a cara nela. E eles acham que sou eu, estou castigando eles. Até de espírito inferior eu sou chamado. Eu estava ali para ajudar no processo do desencarne. E a criatura fica numa arrogância. Eu era espírita, azar o seu. Eu era católico, eu era padre. Problema seu, você fez alguma coisa boa? Se você fez alguma coisa boa, agora chegou a hora de você receber. Pelo que eu estou vendo aqui, sua carteira está vazia. E não foi eu que esvazia, foi você. Puxa vida, Dr. Fritz, deve ser imperdível assistir o senhor recepcionando o espírito que desencarna. Eu já fiz muito isso, antigamente fazia bastante. Mas eu começaram a me chamar de assassino. O povo me via, eu como médico acompanhava a equipe de desencarne de alguém. Aí o povo me via, me reconhecia, já tem um monte de foto minha por aí. Aí o povo me reconhecia, vixe, é Fritz, matou meu pai. Eu estava ali assistindo como médico ao desencarne do pai da criatura e ainda levo o nome de assassino. Já me chamaram até de assassino de médium. Se entre meus médios eu mato. Como se eu que fizesse com que eles fizessem besteira. Eles fazem besteira porque querem. Aí a escritora diz, não vão continuar não, vão-se embora daqui. Aí o que eu posso fazer? Ainda filho da leve essa carga comigo. Mas fazer o que? Cada um com o seu. Realmente tem uma colocação que todos os médios do Dr. Fritz terminam num desastre horroroso. Vai estudar a história de todos esses médios? Ah lá, é só gente que não estuda. A vida dela já era um desastre. Foram eles que causaram esse desastre na vida dele, fui eu não. Ah lá. Foram eles. Arrogantes. São arrogantes. Os médios, alguns trabalham por mim, são muito arrogantes. Vou dirigir aqui esse carro, não quero nem saber, é bom é pisar no acelerador. Bateu, morreu. Isso é arrogância. Quem é você para falar comigo assim? Eu sou fulano, ciclano, beltrano. Mete uma facada nos peitos. Uma arrogância. Arrogância. Podia ter sido evitado uma morte horrorosa. Se tivesse agido com humildade. Mas não agiu. Claro, entendi. Aí a culpa é minha.
Mas eu já estou acostumado a carregar esse fardo. Muito obrigado, Dr. Fritz. As doenças no mundo astralino persistem até o momento da reencarnação daquele espírito? Às vezes até depois. Às vezes você está com a doença na erraticidade, a gente ajuda, diminui tudo, mas as manchas do perispírito permanecem. Às vezes as doenças até reabrem. Eita. E a pessoa reencarna com essa ferida aberta. Aí vem com uma formação. Porque se o perispírito vem com alguma deficiência, o corpo nasce com malformações. Entendi. Quer dizer, para o Dr. Alberto propor essa pergunta, ele tem a consciência e o conhecimento de que na erraticidade a pessoa fica doente, mesmo que não permaneça no umbral. Isso, é bem provável. Acontece demais. Eu tenho cicatriz até hoje da explosão que me levou ao desencarne. Claro, você já falou. Provavelmente quando eu reencarnar, isso vai acontecer, espero que daqui a 1 milhão de anos, quando isso acontecer, eu tenho certeza que isso aqui vai de alguma forma me influenciar novamente. Porque é algo que eu não quero que suma. Certo. Os pensamentos e crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Essa pergunta cabe também para no corpo do encarnado. Tanto no corpo do desencarnado quanto no corpo do encarnado, pensamentos e crenças influenciam muito, mas não determinam. Certo. Então não há uma determinação. O que determina é a lei de causa e efeito. É isso que determina, é a lei de Deus. Certo? Agora, as suas crenças e as suas outra coisa, seus pensamentos influenciam muito. É mais fácil eu curar um paciente que acredite no processo da saúde espiritual do que outro que não acredita. Mas os dois são passíveis de cura, porque é um processo científico. Se não fosse, se fosse um processo de efeito de placebo ou o efeito da fé, só curaria quem acreditasse em mim. E não é o que acontece. Certo. Então a mesma coisa acontece com as doenças daqueles que desencarnaram. Só ter fé e atitude, pensamento e crença. Fé e pensamentos e crenças positivas em relação à doença não vai fazer com que a doença se acabe, se a lei de causa e efeito, se é que ela tem que continuar. Vamos dizer, ele é um espírito arrogante. Desencarnou. Certo. Eu peço perdão aos espíritos, eu sei que não existe isso no meio espírita, né? Arrogância? Tem não. Eu entendo seu sarcasmo, eu sou muito sarcástico. Não, é porque eu tenho visto que muita gente me questiona em favor do que é politicamente correto, no lugar de amar o próximo ou praticar. Sim, amar o próximo é uma coisa, corroborar com o erro é outra. Não estamos falando o nome de ninguém aqui, estamos? Não. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, se você pegar um espírita arrogante, não tem? Sim. Você pega um católico arrogante, não tem? Tem. Claro que todo lugar tem. Exatamente. Pronto. Não é a religião que paga. Pegou uma pessoa arrogante, ela é espírita, isto é, ela tem conhecimento da vida após a morte, ela tem conhecimento do pensamento, do exercício do pensamento e da crença sobre o corpo perispiritual. Sim. Então ela consegue modificar qualquer doença? Não. Não consegue. Não. Ela pode, isso vai fazer com que ela tenha uma influência sobre essa doença, mas jamais determinar, como a pergunta que você fez. Você perguntou se isso determinaria. Isso foi mesmo. Não. Claro. Não. Terminaria não. Pronto. Mas influencia. Ótimo. Eu vou usar o espírita porque ele sim tem o conhecimento da vida após a morte. Isso. Se eu atribuir a ele a qualidade de arrogante, vai me ajudar a dar esse exemplo que eu preciso. A espiritualidade superior propõe a ele um casal de pais evangélicos para encarnar. Ele não quer de jeito nenhum, porque ele sabe que ele vai ser bitolado no entendimento dele, a fazer um monte de coisa que é contrária, inclusive combater os espíritas, que é o que ele não quer. Aí ele fica correndo dessa encarnação, correndo, mas está determinado aquela mãe e aquele pai, pronto, vai nascer. Começa o feto, ele começa a ficar nervoso. E as crenças e os pensamentos dele vão ali, em turbilhão, mexendo com tudo. Isso, Dr. Fritz, esses pensamentos e crenças influenciam de alguma forma doenças que possam existir no encarnado? Sim.
Influenciam. Meu Deus. Mais uma vez influenciam, mas não determinam. Mas influenciam sim, claro. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Vamos levantar aqui, estamos no campo da hipótese e diante da criatividade, qualquer lugar serve. Então vamos lá. Quando a pessoa nasce, se ela receber uma forte influência dos pais, que são evangélicos, como você colocou, e aí os pais, obviamente, vão levá-lo forçosamente, quando criança é assim, é forçosamente aos templos evangélicos, e ela vai se afeiçoando a isso, até mesmo porque ela tem um histórico de religião. Então ela tem um histórico de Jesus, ela tem um histórico de Deus. Então ela está ali num ambiente igual, num ambiente que fala da mesma coisa. Então ela vai se afeiçoar aquilo ali. Se o grau de percepção, de elevação moral da criatura for suficiente para ela entender que aquele ambiente religioso que ela se encontra não é o mais adequado, as crenças que ela tem, de alguma forma ela vai sair dali. Certo. Ela não consegue ficar ali por muito tempo. No entanto, muitas vezes é o que mais acontece, essa criança, esse adolescente, esse adulto se torna evangélico e morre evangélico a vida toda. Por quê? Porque você colocou em uma questão chamada arrogância. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a nos modificar moralmente. Claro. A arrogância para a humildade, muitas vezes, é a imposição. E a religião evangélica faz isso. Eu lhe imponho. O que você fizer isso aqui, Deus vai lhe castigar. Se você for por esse caminho, Deus vai lhe salvar. Então, como a pessoa, quando ela tinha a consciência da escolha, ela foi arrogante, agora ela não tem mais. Então, o pensamento religioso para ela agora é diferente. Nessa hora, ela começa a ser mais humilde. Olha. Porque Deus já não pergunta o que ela quer. Deus diz, você vai por aqui, senão eu lhe bato. Não é assim que funciona? Sim, senhor. Então, você entendeu? Sim, senhor. Então ela precisa daquele aprendizado. Porque nós não reencarnamos para sermos religiosos. Olha. Nós reencarnamos para aprender a sermos melhores. Se vai aquilo dentro da religião, fora da religião, na religião A, B ou C, vai ser melhor, vai ser pior, o que importa é onde você vai aprender mais. É lá que você vai ficar. Claro. Mas essa influência desses pensamentos e crenças, dessa aversão àquela religião que praticam os pais, não pode ou pode influenciar na saúde perfeita do feto? Pode. Pode? E aí o que pode influenciar nele? Ele pode ter que tipo de doença? Esquizofrenia, ele pode desenvolver algum tipo de bipolaridade, depressão, ansiedade, angústia, tristeza. É algumas doenças que hoje tem tão pouco, né? Você me deu a permissão para ser sarcástico, vamos lá. Então tá certo, graças a Deus. Estou olhando o relógio que daqui a 10 minutos tem que Isso, sim, senhor. Eu vou só fazer a metade das perguntas do Dr. Alberto e na outra oportunidade eu termino elas. Vamos lá. Não é? Vou fazer mais uma e depois vou falar uns 5 minutos com o senhor a respeito desse estudo que a gente está fazendo, tá bom? Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Não entendi. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? A alimentação? Bom, primeiro vamos ter que reconsiderar a sua pergunta. Tem 2 momentos ali, né? Claro. Primeiro, não é só o pensamento que gera doença. Certo. A atitude também gera. Então, o pensamento é uma forma de agir. Porque o pensamento ele plasma. Claro. Então o pensamento do mal, a inveja, o ciúme, ele plasma o mal. Ele constrói o mal, mesmo que não haja atitude. Forças criativas em ação. Exatamente. Então nessa hora, na verdade você está se comportando com o mal. Mas uma atitude. É uma atitude. Agora, todas as atitudes que você faz para o mal... Qual é a sua pergunta? Me desculpe, perdão. Estava dizendo, sendo que os pensamentos criam a doença, Sei. a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Você está falando da alimentação do encarnado. Isso. Ok. Sim. Isso já esclareceu que... Impacta sim. Se a pessoa tem um caminho de muita falta de perdão, um pensamento muito voltado para o não perdoo, eu vou guardar, eu passo na cara, quando eu puder eu me vingo. Você entendeu? A pessoa que guarda muito isso, essa pessoa ela começa a desenvolver na sua região estomacal e ao redor do plexo solar e chegando aos intestinos uma grave nodulação energética no perispírito. Essa nodulação, se a pessoa não começar nessa encarnação dela a perdoar, a aprender o perdão, a aprender a deixar para lá algumas coisas, ter mais paciência, coisas assim, essa nodulação vai começar a vir para a matéria em forma de doença. Vem os desequilíbrios, começam desequilíbrios intestinais ou estomacais.
azia, refluxo, constipação, diarreia, por aí vai. Então isso de uma forma frequente. De uma forma frequente. Mas a pessoa continua com esse pensamento, continua com esse caminho, continua com essa postura, certo? Aí o que é que vai acontecer? Ela, somado a isso, tiver uma alimentação ruim, esse corpo físico não aguenta, é muita pressão. Aí vem o câncer, vem a cirrose, vem a doença degenerativa de alto grau, né? E aí já vem uma doença crônica realmente que causa transtornos muito maiores. Você entendeu? Sim. Então, às vezes a doença começa assim só no pensamento, ou começa só na atitude. E a alimentação pode desencadear e amplificar essas doenças. Então, é para ter 2 tipos de hábitos saudáveis, tanto no pensamento, nas atitudes morais, como também na alimentação. Porque você vai estar cuidando dos dois, tanto do corpo como cuidando do espírito. Certo. Antes da sua mensagem final para esse encontro, esclarecer uma coisa que o senhor falou lá atrás. Às vezes, vocês fazem alguma operação, ou o médico faz uma operação no corpo físico, e aí isso reflete no perispírito, curando-o. Isso acontece porque a razão de ser daquela energia já estava se esgotando de qualquer forma? Exatamente. Não queria escapar dessa explicação. Exatamente. A única doença que existe agora é no corpo físico. No perispírito não tinha mais. Já esgotou. Aí nessa hora o médico material é a pessoa mais indicada para cuidar. Sério. Sim. Os meus amigos médicos, meus colegas, Espirituais. não, os encarnados, eles fazem um excelente trabalho, meu filho. Sim, senhor. O problema maior que eu tenho notado, que tem havido na medicina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma comercialização da profissão. A profissão se tornou... Os médicos se tornaram escravos da farmacologia. Os médicos se tornaram escravos dos procedimentos. E estão acabando a relação médico-paciente, principalmente no Brasil. Então os médicos estão tendo que... Médico de saúde pública no Brasil, coitado, tem que atender 40 pessoas numa hora. Como é que eu vou dar atenção no paciente? Não. São verdadeiros heróis. No entanto, quantos cirurgiões fantásticos temos no Brasil ou fora dele? Eu vejo toda hora esses médicos esforçados, fazendo um trabalho grandioso, fazendo reconstruções de face dificílimas, levantando o osso bem miudinho, procurando o osso, porque a criatura bateu a cabeça porque não queria usar capacete. Nossa. Então, quer dizer, a gente às vezes fica apagando incêndio. Quando quem deveria fazer isso era os bombeiros. Sim. Então a gente está aqui o tempo todo desfazendo as bobagens que vocês fazem. Claro. E isso não nos permite fazer, ser também feliz em ser médico. Os médicos no Brasil, principalmente no Brasil, onde eles sofrem uma sobrecarga muito grande de trabalho, eles estão em alto nível de estresse. Eu não sei se já estão pesquisando isso, mas está bem perto de sair uma reportagem, está bem perto, que vai trazer essa consciência, que eles estão em altíssimo nível de estresse. Altíssimo, eles estão no limite. Médicos, principalmente da saúde pública brasileira, porque são os verdadeiros médicos de verdade, que têm um sacerdócio da medicina, que buscam realmente ajudar, que ficam há mais tempo às vezes do que os seus plantões para tentar salvar a vida de alguém e não tem com isso absolutamente nenhum reconhecimento. Muitas vezes recebem críticas, péssimos salários, péssimas condições de trabalho, deixam de curar ou de operar porque não tem fio de sutura. Quer dizer, é um absurdo. E veio uma pessoa morrer porque ele não operou, porque não tinha um bisturi certo. Isso mexe na cabeça de qualquer um. Ninguém prepara médico na faculdade para passar por isso. Na faculdade nada falta. Tudo está ali para poder a gente treinar. Às vezes, né? Porque até isso hoje em dia no Brasil está péssimo. E eu falo da saúde do Brasil como um todo, porque eu ando esse Brasil inteiro. Conheço ele todo e é onde eu vivo. E hoje me preocupo com essa relação, com essa forma agressiva com que os médicos têm sido tratados. Ao mesmo tempo, muitos médicos não eram para serem médicos. Deviam estar limpando o chão do hospital. Porque não tem feeling, não tem jeito, não tem know-how moral, nem principalmente ele não fez uma incursão dentro das suas características pessoais, dentro das suas características profissionais, para poder dizer, eu posso ser médico. Não é feito um exame para saber se essa pessoa apresenta os motivos certos para buscar a medicina. Muitos deles estão motivados pelo dinheiro.
Ah, sim. E o sonho deles não é trabalhar no hospital, o sonho deles é trabalhar dentro de uma clínica, no ar-condicionado, recebendo 10 pessoas por dia e ficando rico. Realmente. Então, tão pouco se lixando para a saúde pública do Brasil e para a saúde dos pobres, daqueles que mais precisam. Lamentável. Mas eu estou aqui para ajudar todos vocês, médicos, e para ajudar todos os pacientes também. Que assim seja. Doutor Freitas, uma mensagem final para esse nosso encontro. Bom, meu filho, mais uma vez agradecer a você, aos espíritos que trabalham com você, pelo convite que foi aceito de algum tempo, e dizer a vocês que por mais que seja diante das dificuldades que tenham a surgir, você reflita, será que vale a pena? Sempre vale a pena quando o que nós fazemos é para ganho de consciência, é para ajudar as pessoas a se modificarem, ajudar as pessoas a buscarem os seus conhecimentos, a buscarem saberem quem elas mesmas são, a buscarem fazer com que elas encontrem o seu caminho e assim possam caminhar na direção da luz. Então, nunca desista do seu trabalho. Divulgue, continue divulgando os trabalhos dos espíritos, dos médicos, de vários espíritos, não só dos médicos, mas de todos eles, porque todo espírito que trabalha, ele quer ajudar cada vez mais, ele quer servir cada vez mais. E por isso, quanto mais divulgado será aquele trabalho, mais e mais pessoas ele vai conseguir ajudar. Portanto, parabéns pela sua iniciativa e continue. Eu não conheço, meu filho, ninguém que rebate que não seja pelo exemplo. Eu até acho que você consegue convencer alguém de alguma coisa conversando. Sim. Mas quando, na hora que você não é a representação, ou que você não tenta ser o exemplo que você precisa ser, daquilo que você prega, imediatamente as suas palavras perdem força. Então é óbvio que quando você tem um Papa católico que prega o exemplo do amor e da humildade, como esse atual está aí, não é? Pregando, esse homem está conseguindo arrebanhar e arrebatar até quem não é católico. Porque ele tem se tornado um exemplo. Sim. Então o exemplo, ele fala mais, as atitudes e o exemplo fala muito mais do que palavras. Ótimo. Porque esse Papa, se não me engano, lê a mesma Bíblia que os antigos antecessores dele liam. Qual era a diferença? É a atitude. A atitude é outra, a postura é outra, o uso daquilo que foi lido é outro. Então o espírita que não faz caridade não é espírita. Concorda? Sim. Se o espírita só lê, ele não é espírita. Claro. Ele é um estudioso da doutrina espírita, mas espírita ele só é se ele fizer o bem. Sempre vale a pena quando o que nós fazemos é para ganho de consciência, é para ajudar as pessoas a se modificarem, ajudar as pessoas a buscarem os seus conhecimentos, a buscarem saberem quem elas mesmas são, a buscarem fazer com que elas encontrem o seu caminho
e assim possam caminhar na direção da luz. Então, nunca desista do seu trabalho. Divulgue, continue divulgando os trabalhos dos espíritos, dos médicos, de vários espíritos, não só dos médicos, mas de todos eles, porque todo espírito que trabalha, ele quer ajudar cada vez mais, ele quer servir cada vez mais. E por isso, quanto mais divulgado será aquele trabalho, mais e mais pessoas ele vai conseguir ajudar. Portanto, parabéns pela sua iniciativa.